Deus, tendo feito do homem uma criatura racional, capaz de governar a moral, deu-lhe uma lei adequada à sua natureza, pela qual ele deveria governar-se nos deveres que devia a Deus, seu grande Criador. Esta lei foi entregue ao homem na forma de uma aliança com a promessa de vida sobre a condição de obediência perfeita e uma ameaça de morte em caso de desobediência, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 17. Assim ficavam as coisas entre Deus e o homem num estado de inocência. Adão e toda a sua posteridade nele e com ele, tendo quebrado a aliança, torna-se sujeito à maldição e penalidade, de modo que a nossa salvação se torna absolutamente impossível, até que a justiça seja satisfeita e a honra da lei quebrada seja reparada. A lei e a justiça de Deus não admite recusa e baseia-se em plena satisfação. Caso contrário, os portões do céu serão fechados e eternamente trancados contra o homem e toda a sua posteridade. A espada flamejante da justiça gira em todos os sentidos para nos impedir de acessar o paraíso que está acima. Enquanto o homem nessa circunstância não esperava nada além de cair, um sacrifício eterno, a justiça divina, o eterno Filho de Deus em seu infinito amor e piedade para com os pecadores que perecem, intervém como mediador e fiador, oferecendo não apenas ao assumir nossa natureza, mas assumir nosso lugar na lei, ficar em nosso lugar, por meio do qual toda a obrigação da lei, tanto penal quanto perceptiva, recaiu sobre ele. Isto é, ele se tornou-se responsável e obrigado tanto a cumprir a ordem como a suportar a maldição do pacto de obras que havíamos violado. E aqui a propósito cabe alertar para o fato de que foi um ato de incrível graça do Senhor Jeová de emitir um fiador em nosso quarto, pois se ele tivesse mantido o rigor e a severidade da lei, ele teria exigido uma satisfação pessoal sem admitir a satisfação de um fiador, caso em que Adão e toda sua posteridade teriam caído sobre o golpe de vingança. Mas glória a Deus nas alturas, que não apenas admitiu um fiador, mas também o providenciou e colocou socorro sobre aquele que é poderoso. Salmo 89, verso 19. Cristo, eterno Filho de Deus, sendo na plenitude dos tempos, nascido de mulher e sujeito à lei, como nosso fiador, ele realmente em nosso lugar cumpriu todos os termos do pacto de obras, isto é, em uma palavra, ele obedeceu a todos os mandamentos da lei e suportou a maldição dela, e assim introduziu uma completa justiça da lei, pela qual os pecadores culpados são justificados diante de Deus. Esta justiça do fiador nos é transmitida por imputação. Isso fica abundantemente claro em muitos lugares das Escrituras, particularmente em Romanos capítulo 4, versículo 6, do verso 11 ao 34. Agora, esta imputação da justiça do fiador baseia-se principalmente nessas três coisas. Primeiro, na transação eterna entre o Pai e o Filho, na qual o Filho de Deus foi escolhido e sustentado como fiador de um mundo eleito. Foi então que ele deu fiança ao Pai para pagar suas dívidas no ouro vermelho de seu sangue, dizendo: sacrifício e oferta não desejaste, eis aqui que venho te prazer em fazer a tua vontade. Salmo 40, verso 6. Segundo ponto, baseia-se na imputação real de nossos pecados para ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53, versículo 6. Há uma abençoada troca de lugares entre Cristo e seu povo. Ele assume nossos pecados e injustiças para que possamos ser vestidos com um manto branco de sua justiça. Ele se fez pecado por nós, aquele que não conheceu pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Terceiro, esta imputação baseia-se na união mística entre Cristo e o crente. Quando a pobre alma está determinada em um dia de poder a abraçar o Senhor Jesus nos braços da fé, Cristo naquele exato momento se fundamenta em o seu corpo. Ele se torna um ramo da nobre videira, um membro daquele corpo do qual Cristo é o glorioso cabeça e influência e governo. E estando assim unidos a Cristo, o longo e branco manto da justiça do mediador é espalhado sobre ele, por meio do qual ele não apenas é libertado da condenação, mas para sempre sustentado como justos aos olhos de Deus. Mas vós sois dele, Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30.
Tão perfeita é esta justiça que o olhar penetrante da justiça infinita não consegue encontrar nela a menor falha. Sim, a justiça é tão plenamente satisfeita com ela que Deus fala da alma que está vestida com ela, como se estivesse em um estado de inocência e perfeitamente liberta do pecado.